Bom, pessoal, então, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre Leonardo da Vinci, alguns hábitos que ele tinha, conhecer um pouco sobre ele e coisas que a gente pode fazer no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, para ser um pouco mais como ele, que é uma grande referência, né, para todos nós. Tudo que está aqui na palestra, ou quase tudo, foi tirado de um estudo feito pelo Michael Gell, que é uma autoridade mundial no estudo de pensamento de gênios. Então, além do Leonardo da Vinci, ele estudou outros gênios também da humanidade, né? E tem mais de 30 anos de experiência nesse assunto, palestrando, prestando consultoria até para grandes empresas como a Nike, a DuPont, Microsoft e outras empresas aí também. Então ele tem um foco muito grande em estudar gênios, estudar pensamento criativo. E o Leonardo da Vinci, né, todo mundo já ouviu falar dele, sem dúvida nenhuma, e conhece um pouquinho algum quadro dele, né, pelo menos a Mona Lisa ou alguma outra coisa, e as próprias obras de engenharia. Então ele se destaca muito por quê? Porque ele foi um polímata, né? Polímata por quê? Porque ele, também chamado de homem renascentista, que ele se destacava em muitas áreas. Difícil a gente encontrar pessoas assim. Então olha só, ele era bom como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, músico e escritor. E em tudo que ele fazia, em nada que ele fazia, ele era um cara medíocre. Em tudo que ele fazia, ele se destacava. Ele era muito bom em qualquer coisa que ele se prestasse a fazer. Então o Michael Gell estudou ele por causa disso, né? De que forma que ele viveu, quais eram os hábitos dele, como ele pensava. Interessante, né, saber essas coisas para entender um pouco como ele conseguia fazer essas coisas todas, né? Então ele levantou 7 princípios, que é o que nós vamos ver aqui agora, rapidamente, que ele utilizava na vida. 7 princípios pelo qual ele via a vida. E a gente pode usar esses 7 princípios também. Tem alguns exercícios que nós vamos passar. Queria que vocês prestassem atenção em algum deles e que de fato vocês pensassem se não seria possível que vocês fizessem pelo menos algum deles, que poderia trazer algum benefício para vocês, tá? O primeiro, me corrija a pronúncia se estiver errado, curiosità, né, que está em italiano porque ele era italiano, né, é o seguinte: grandes mentes têm uma característica em comum, estão continuamente questionando tudo ao longo das suas vidas, né? Ele tinha uma abordagem então curiosa, questionava sobre todas as coisas, né? Então a ideia aqui é o seguinte: que a gente cultive também uma mente curiosa, ou seja, que a gente se pergunte o porquê das coisas, por que as coisas são assim, tentar entender realmente de fato a origem das coisas e como elas funcionam. E uma das formas em que ele fazia isso, ele tinha um diário, né? Ou para quem achar que diário, a gente tem uma conotação de diário meio feminina, né? Meu querido diário e tal. Mas na realidade não tem nada a ver. É um caderno onde ele escrevia os pensamentos dele, onde ele escrevia os insights dele, as coisas que ele estava buscando, as coisas que ele tinha compreendido naquele dia. E não passa de um caderno que você escreve coisas todos os dias. Isso que é um diário, tá? Não é uma coisa, aquela conotação feminina que a gente costuma ter. Então a ideia aqui é o seguinte, né? Ele recomenda muito, o Michael Gell, que você tenha um diário, que você escreva seus pensamentos e suas ideias. Então, para que você vá entendendo melhor os seus próprios questionamentos, né? Eu gostaria de saber como tal coisa acontece, funciona, sei lá. Eu gostaria de saber o porquê. Então você vai escrevendo as suas indagações, seus questionamentos nesse seu caderno. Além disso, existe um exercício chamado de stream de consciência. E essas coisas aqui, né, o que isso tem a ver com Leonardo da Vinci? Ele tinha muitas coisas escritas. Muitas coisas escritas mesmo. Uma parte dela até o Bill Gates comprou lá por um dinheiro enorme, né, para estudar. Outras partes estão em museus, estão distribuídas, né, mas ele tinha muitas coisas escritas. E é esse tipo de padrão que a gente está vendo, por exemplo, de você escrever, eu gostaria de saber como, gostaria de saber porquê, eram coisas que se encontravam nos cadernos dele. Algumas dessas coisas que ele escrevia tem na internet também disponível, se vocês pesquisarem, né? Até o original lá em italiano e tem traduzido também para o inglês. Um outro formato é esse formato de stream da consciência, ou escrita livre, né? Que é você escolher uma questão
e você escrever os seus pensamentos e as associações que você faz com outras coisas que você já conhece em relação àquele assunto. A ideia aqui é você, por isso que chama stream da consciência, né? Você ir liberando a sua consciência sobre aquele assunto, né? Então você escolhe algum tema, alguma coisa e lança aquilo lá no seu caderno, no seu diário. Você pode fazer isso observando um tema. Por exemplo, eu vou pegar a comunicação. Então eu vou tentar entender a comunicação nesse meu dia, eu vou pegar aquele prisma da comunicação e tudo que acontecer no meu dia eu vou tentar enxergar o que a comunicação tem a ver com aquilo, qual a relação da comunicação com aquilo. Então eu vou observar, por exemplo, já no início do dia, eu estou assistindo uma palestra. É uma instância de comunicação, é uma forma de comunicação, né? De uma pessoa para várias. Eu vou tentar entender como isso funciona. Depois eu vou observar o trabalho no meu dia todo. Eu vou começar a prestar atenção em como a comunicação está acontecendo no meu trabalho no dia todo, entre as pessoas que estão trabalhando, quando eu vou no restaurante, por exemplo, tudo que tem a ver com comunicação. Eu vou começar a observar aquele tema. E depois eu vou registrar isso. Quais foram as minhas observações, né? Qual foi o meu entendimento, que tipo de insight que eu tive em relação àquilo. Uma outra maneira. O que tinha lá nos cadernos de Leonardo? Vocês já devem ter visto umas imagens assim, mais ou menos são tiradas dos cadernos dele. Afirmações, piadas, brincadeiras, fábulas, observações, pensamentos de estudiosos que ele admirava, coisas que ele estudava, né? Registros pessoais, financeiros, cartas, reflexões, problemas domésticos, reflexões filosóficas, profecias, planos para invenções, tratados de anatomia, botânica, geologia, voo, hidráulica, desenho e pintura. Tinha bastante coisa. Praticamente tudo que ele se interessava, ele registrava nos cadernos dele. E afirmações também, de coisas que ele acreditava, para reforçar aquilo, né? Então esse aqui é um trecho que estava lá, que está escrito nos cadernos dele. Obstáculos não me dobrarão, destruirei cada obstáculo através de rigor, devo continuar, nunca me canso de ser útil. Então às vezes num momento de um pouco de desanimação, ele estava se afirmando que realmente a coisa certa era prosseguir, era continuar com aquilo que ele estava fazendo. E um exercício interessante para você estimular esses questionamentos que você tem que fazer é esse das 100 perguntas. Então qual que é a ideia aqui? Você vai ter que listar 100 perguntas de coisas que você gostaria de saber, que você por algum motivo não sabe ao certo ainda. Tá? Lembrando que com esse espírito questionador, né, você pode assumir que você não sabe muitas coisas, porque tem muitas coisas que na verdade são crenças que a gente tem sobre um assunto que não estão firmadas em premissas válidas. São coisas que a gente simplesmente acredita. Tá? Mas o que está por trás daquilo? Eu consigo comprovar aquilo? Eu consigo experimentar aquilo de alguma forma? Não, então eu posso me questionar sobre aquilo. Na visão de Leonardo é assim, não tem nada que seja inquestionável, que é uma verdade absoluta que a gente não pode se perguntar, será? Deixa eu tentar, deixa eu estudar, deixa eu ir atrás disso. Então você pode se perguntar como, quais são meus pontos fortes, por que o céu é azul, qual a minha vocação, como melhorar a minha saúde, qualquer coisa que for importante, até perguntas, e aí você vai ter que depois tentar enxergar quais são as 10 mais importantes, qual é a pergunta que você quer responder com a sua vida, por exemplo. No começo vai ser um pouco fácil, eu fiz esse exercício, você até as 20 perguntas é mole, é simples, você consegue escrever rapidinho. Né? Você vai pensando em vários aspectos da sua vida, pessoal, espiritual, no trabalho, isso vai aparecer pergunta para você. Mas depois vai ficando difícil. Então a ideia é que você não desista, que você vá fundo mesmo naquilo e tente chegar em 100. Daí você vai começar a enxergar alguns temas. Você vai tentar relacionar aquilo. As perguntas que eu estou fazendo são sobre o quê? Sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre dinheiro. E você vai começar a enxergar, de certa forma, o que é mais importante para você, quais são as suas prioridades, né, dentro dessas perguntas que você está fazendo. Então, a parte de curiosidade, né, seria isso. Tá? E um exercício para vocês estimularem isso é esse exercício das 100 perguntas. Vale a pena fazer, é bem legal. Só que precisa reservar um tempinho, não é uma coisa muito rápida, né? Você vai levar pelo menos ali 1 hora fazendo isso, para fazer bem feito. E você ter um caderno que você use diariamente, para você registrar as suas observações sobre tudo. Tudo bem? O segundo, demonstrazione, como é que é? Demonstrazione.
Isso é bom ter um cara que estudou italiano nessas horas, né? Que é o seguinte, está muito ligado com a curiosidade. Está tudo ligado, a gente vai falar aqui, que é o compromisso de você testar o conhecimento através de experiências, persistência e vontade de aprender. Então aqui, esse cara está muito mais ligado, a gente poderia trazer como demonstrar, né? Mas está muito ligado com a palavra evidenciar. Ou seja, buscar evidências, testar, experimentar. Certo? Então aqui, aquilo que eu falei antes, fica muito forte. Valide todas as suas crenças. A gente tem muitas crenças que a gente carrega, né, ao longo da vida, e algumas dessas crenças podem ser crenças limitantes. A gente falou disso no coaching, né? São crenças que te impedem de prosseguir, de ir em frente, de conseguir as coisas que você quer. Aí o que você tem que fazer então? Tem que validar essas crenças, testar, evidenciar, né? Aí ele dá uma dica, né, de como você fazer isso, baseado no que o Leonardo fazia também. Então, cria um argumento forte contra a sua crença, você mesmo. Tenta criar um argumento forte contra aquilo que você diz que acredita. Tá certo? Depois você tenta assumir uma visão distante daquilo. Então, por exemplo, sei lá, você acredita em tal coisa. Se eu fosse de uma cultura diferente, por exemplo, se eu fosse um cara chinês, se eu fosse um índio, isso aqui ainda ia ser verdade? Então você assume uma visão de fora de você e tenta validar se aquela mesma crença continua sendo verdade, né? E aí finalmente, se você não conseguir contestar essa crença mesmo assim, você começa a buscar algumas visões externas mesmo. Perguntar para amigos, para pessoas. Então você está tentando validar algumas das suas crenças. Identifica quais são essas crenças, procura identificar e começa a validar elas então para você entender o que está por trás. Uma outra ideia aqui é você tentar se conhecer bem, né? Conhecer para você até identificar as suas crenças. Então uma das ideias que ele dá para você entender como você é influenciado, coisas assim, é você olhar as propagandas numa revista que você gosta, alguma coisa assim, e você tentar ver aquelas que te interessam mais, né? E aí você se perguntar assim, por quê que isso está me interessando de verdade? Será que eu preciso mesmo disso? Por que isso está me afetando? Que tipo de conexão que essa propaganda fez comigo? Por que me deu vontade de ter isso aqui? Você entender o que está por trás daquilo. Uma forma de você se conhecer um pouco mais. Outra ideia, você aprender com os erros dos outros, né? Então, existe esse termo de role model, em inglês, que é você pegar uma pessoa como referência mesmo, um exemplo, né? Seria um exemplo que a gente fala. Esse cara é um exemplo que deve ser seguido, então ele é um role model para você. Todos nós, de certa forma, temos alguns role models, algumas pessoas que a gente tem como referência, que a gente quer imitar de alguma forma, que a gente quer se aproximar. Ele fala para você fazer também o contrário, você identificar alguns anti-role models, seria o inverso. Exemplos que você não quer seguir. Então, quando alguma coisa dá errado com outra pessoa, a ideia é você tentar aprender com essa oportunidade do erro da outra pessoa, para que você não tropece na mesma pedra que o cara acabou de tropeçar. Então, se você perceber alguma coisa que não deu certo, você tentar entender o que não deu certo naquilo e aprender com aquilo. É uma questão de você aprender com os erros dos outros. Então, esse foi o evidenciar. Agora, sensazione. É sione ou zione? Sione. Sensazione. Então, daqui pra frente você fala a palavra. Pra não errar, não. Então, de acordo com Da Vinci, a melhor forma de praticar, né? Dimostrazione É através de nossos sentidos, particularmente da nossa visão. Por isso que ele sempre dizia, é uma frase famosa do Leonardo da Vinci, aprenda a ver. Todo mundo sabe enxergar. Aprenda a ver, por causa disso, você saber usar realmente os seus sentidos. E aí tem alguns exercícios para você aprender a melhorar a utilização dos seus sentidos. Um deles, você descrever detalhadamente uma experiência. Por exemplo, como é que você descreveria a experiência de ver o pôr do sol? Parece um negócio simples, mas não é. Como é que você descreve isso? Essa experiência? Como é que você explica para uma outra pessoa como é isso? É difícil, não é? Mas se você tentar fazer isso, você vai começar a desenvolver justamente isso. Desenvolvendo isso, tem uma série de outras coisas que vêm junto. A sua atenção, você vai começar a ter uma visão mais ampla, mais abrangente das coisas. Tá? Outra ideia legal, aprenda a escrever um cheiro. Como é que você descreve um cheiro? Bem descrito mesmo. Sentir o cheiro de alguma coisa. Você tem que explicar para alguém como é que é aquele cheiro. Como é que você faz? São coisas que são difíceis de fazer. Aprenda a desenhar. Desenhava muito, né?
quando você aprende a desenhar, você também aprende a desenvolver melhor esses seus sentidos, a percepção das coisas, né? Então tem muitos detalhes que você tem que se atentar, que geralmente você não se atentaria. Tem um exemplo interessante que é assim, outro dia, lá no dojo que a gente faz Aikido, tinha um piano, cara. E eu fiquei umas 2 semanas indo lá e eu não vi que o piano estava lá. Não reparei num piano. Caramba. Você tem uma ideia, porque a gente olha sempre para os mesmos lugares, presta atenção nas mesmas coisas, só está preocupado com aquilo que a gente tem que fazer, né? Então você não presta atenção em muitas coisas. E desenhar é uma das coisas que ajuda você a desenvolver uma percepção melhor das coisas, a enxergar melhor as coisas. Tentar descrever sons, né? Então ouça os diferentes sons que tem ao seu redor, desde a sua respiração, que é um som bem suave, até o trânsito, até o som de uma guerra, por exemplo. Como é que você descreve o som de uma guerra? Como é que é o som de uma guerra? Como é que é o som da sua respiração? Como é que você descreve isso? Então percebe que é você realmente pegar todos os seus sentidos, né? Visão, o olfato e tal, e você tentar começar a descrever, entender aquilo de fato, para você prestar atenção com aquilo. E por último, né, você viver o momento, então para isso tem que estar presente no agora. Quando a gente começa a devagar, simplesmente a gente consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. Desenvolver a atenção, né, e praticar esse mindfulness. Beleza. O quarto, esfumato. É você trabalhar com ambiguidades, paradoxos e incertezas, né? Então, perguntar questões sobre opostos. Por exemplo, como é que os seus momentos tristes e felizes, de certa forma, estão relacionados? Qual a conexão entre eles? A gente tem a tendência de fazer o seguinte, você tem uma tese aqui, por exemplo, e tem uma antítese aqui. E a gente não busca a síntese, né? Entender o que está por trás daquelas duas. A gente fica ou de um lado ou de outro lado, apenas, né? Então a ideia aqui é você, ele fala going up in smoke, é você entrar no meio dessa fumaça e tentar entender qual a relação entre essas duas coisas, para você buscar um conceito que está além dos dois opostos, que geralmente é o conceito mais verdadeiro por trás daquelas coisas. Tá certo? Então, uma das ideias aqui que está ligado de novo com todo o resto que a gente falou, de se questionar e tal, é o método socrático. Então, Sócrates ele perguntava por tudo. Você falava assim, tal coisa é muito bonita, muito bela. Aí ele te perguntava, o que é belo? Aí você tinha que explicar para o cara o que era beleza, que é uma coisa que você já assume que sabe o que é. Para isso, exige uma humildade muito grande, porque você tem que entender o seguinte, que nem você sabe tudo, e nem o outro cara, nem ninguém mais sabe tudo também. Então, por isso você tem que estar nesse questionamento constante, né? Essa aqui é a ideia que está aqui. Então, você se questionar sobre tudo de novo, até mesmo sobre as coisas que você acha que já conhece. Outro princípio do Leonardo da Vinci, arte e ciência. Em italiano seria? Arte. Ciência. Equilíbrio entre a arte e a ciência. Vocês percebem nas obras dele que ele está misturando as coisas aqui, ó. Tá certo? A gente vê arte e a gente vê ciência ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, é um estudo que ele fez sobre o feto. Ele está usando arte, está misturando com as observações científicas que ele fez. Aqui é a mesma coisa, né, nessa figura que é bem famosa. Então ele está constantemente equilibrando a arte e a ciência em tudo o que ele faz. Tá certo? Então, com isso a gente consegue usar o cérebro inteiro. Tá certo? Tem o lado do cérebro mais analítico, né, mais racional, e tem o lado mais sensível, que é esse lado da arte. Então, quando a gente tenta equilibrar a arte e a ciência, a gente consegue usar todo o nosso potencial cerebral nesse sentido, os dois lados do cérebro, né? E um exercício que o Michael Gell dá é justamente de você usar essa técnica de mind mapping. Porque a gente não aprende de forma contínua. Nossa memória não é como se fosse um documento do Word. Cada vez que você aprende uma coisa, você digita na última linha aquele aprendizado. É um string, assim, um monte de bullets. Não funciona desse jeito. Por isso que a gente tem dificuldade de aprender assim, inclusive lendo um livro, né? Porque a gente não aprende dessa maneira. A gente aprende fazendo conexões com o que a gente já sabe. Por isso que às vezes é difícil desaprender uma coisa também. Você tem que desfazer essas conexões todas, né? Tem que quebrá-las. Então, quando você aprende uma coisa nova, é uma conexão nova que está sendo feita.
Então, registre os seus aprendizados de uma maneira semelhante com a qual o seu próprio cérebro funciona, usando como se fossem, né, pequenas redes neurais. Você vai conectando uma ideia na outra, mistura figuras com texto, né? Isso fica muito mais fácil para você sintetizar, para você aprender aquilo que você está vendo. De certa forma, a gente consegue enxergar algumas coisas assim aqui também, né? Não é a mesma técnica, mas ele está misturando, conectando várias ideias aqui. E o sexto princípio, corporalità, é o cultivo da elegância, da ambidestria, dos exercícios físicos e do equilíbrio. Então ele tinha uma habilidade muito grande física também, que não, foi uma das coisas que a gente não citou lá quando falou que ele era polímata, né? Ele era bom nos exercícios físicos também. Não sei como o cara conseguiu tudo isso, né? E então, tem 3 tipos de exercício que você tem que fazer. A ideia é você fazer um programa de exercício para você mesmo. Que se você não tiver os 3, você não atende todas as necessidades, né? Vamos dizer assim, do seu corpo físico para ter uma saúde legal. Você pode fazer só exercício de força na academia, não é suficiente. Você pode fazer só alongamento, flexibilidade, não é suficiente. Se você fizer só o condicionamento aeróbico também, correr, não é suficiente. Você tem que equilibrar os 3. Então, faça um programa de exercícios para você. Esse eu não sou um bom cara para dar essa sugestão ainda, mas a ideia é você tentar equilibrar os 3. Então, você tem que ter o condicionamento aeróbico, você tem que ter a flexibilidade e você tem que ter a força. Né? São as 3 coisas juntas. Por isso que a natação é um exercício tão completo, porque de certa forma ela envolve essas 3 coisas. Os outros esportes, eles geralmente vão focar em um desses 3 aqui mais do que os outros. E aí você tem que procurar equilibrar essas 3 coisas então. Tá? Aí ele dá algumas dicas, né? Você tentar ampliar a sua consciência do seu corpo físico, que é uma coisa que muitas vezes a gente não está atento a ele, né? Começa a dar alguns sinais pra gente e a gente nem nota, nem percebe. Você vai descobrir quando já está com aquela úlcera no estômago, né? Porque a gente não tem consciência do nosso corpo físico. Então, para aumentar essa consciência, ele dá a dica de você praticar esportes, até malabarismo, dança, yoga, estudar anatomia, qualquer coisa que possa te ajudar a ampliar a consciência do seu próprio corpo físico vai ajudar também. Né? Vocês viram lá no exemplo que ele estudava bastante anatomia. E cultivar a ambidestria, que seria você não ter uma dependência maior de uma mão, de um lado, né, do seu corpo do que do outro. Então, começando com coisas pequenas, acho que o Chino uma vez apareceu com uma conversa de usar o mouse com a mão esquerda. Ismael também. Ismael. É isso aqui. Então, você começar com pequenas coisas. Então, usa o mouse com a mão esquerda, né? Tenta escovar os dentes com a mão esquerda, tenta chutar a bola com a perna esquerda quando for jogar futebol. Coisas assim. Até que você vai começando a conseguir escrever já, tentar escrever com a mão esquerda. Então, você vai tirando a dependência de um lado só. Isso vai te trazendo um aprendizado também, uma coisa positiva. Então, você cultivar essa ambidestria. E o último, o 7º, Conexione, que seria o pensamento sistêmico. Você encontrar a relação que há entre todas as coisas que existem. Então, criar links, né, entre as coisas. Por exemplo, qual a relação entre a internet e um urso? Um negócio que aparentemente não tem relação nenhuma. Entre a geologia e a Mona Lisa. Qual a relação que existe entre essas 2 coisas? Qual a relação entre uma borboleta e um furacão, por exemplo? Já traçaram essa relação, né? Tem até o chamado efeito borboleta. Então, a ideia aqui é o seguinte. Pelo pensamento sistêmico, você entende que tudo que existe faz parte de um sistema maior. E tudo está conectado. Uma coisa está conectada na outra. Certo? Então, qual é a influência que um determinado evento com uma determinada coisa tem na outra? Como? De que forma elas são relacionadas? Essa relação pode estar distante, mas sempre vai existir uma relação entre essas 2 coisas de alguma maneira. Então ele fazia esse exercício de buscar onde é que está a relação entre essas coisas. E aqui ele dá uma dica de você também, nós falamos antes do anti-role models, dos role models. Então, você às vezes imaginar diálogos, né? Quando você estiver se questionando, quando estiver difícil de encontrar uma resposta, de você conversando com uma referência sua para ganhar novos insights. Então, se o cara, por exemplo, vamos supor, tem o Antônio que é fã do Michael Jackson, né? O Michael Jackson é um role model para ele.
E aí ele vai se perguntar assim, nossa, o que o Michael Jackson faria nessa situação? O que ele diria nessa situação? Então é uma forma de ele buscar, apesar de ser dentro dele mesmo, uma referência externa para alguma coisa, para algum questionamento, né? Para alguma coisa que ele precisa saber. Então tem as referências aqui, tem bastante informações a mais, né, sobre essas coisas. Percebam que a apresentação não foi focada no Leonardo em si, mas em alguns hábitos que ele tinha, que o Michael Gallup estudou, de coisas que a gente pode fazer, né, no dia a dia. A gente pode aplicar a maioria desses conceitos em todos os aspectos, né, da vida. Por exemplo, essa parte da curiosidade, né, tem muito a ver com o nosso trabalho, de sempre entender o porquê por trás das coisas. A gente está usando alguma coisa no dia a dia e a gente não pergunta como aquilo funciona, por que aquilo funciona. Por que quando eu faço tal coisa lá, aquilo funciona, aquilo acontece? Ah, o Spring faz. Tá, como que o Spring faz isso? Isso é o que diferencia muito, na minha visão, um desenvolvedor muito bom de um desenvolvedor muito ruim. O desenvolvedor muito ruim, às vezes ele até sabe fazer algumas coisas, mas ele não sabe por que aquilo funciona, por que aquilo acontece. Ele decora um script, repete aquele script e faz funcionar. Se aquele script parar de funcionar, ele trava totalmente. Aí tem que chamar um desenvolvedor sênior. Qual a diferença dele? Ele sabe o que está por trás de todas as coisas, ele se questiona, ele se pergunta, ele quer aprender como as coisas acontecem. Então, só esse hábito, se vocês desenvolverem, eu tenho certeza que como profissionais, vocês vão se tornar profissionais muito melhores. Então, aprender a se questionar. Sempre que você fizer alguma coisa e aquilo funcionar e você não souber por quê, não sossegue enquanto você não descobrir por que aquilo funciona. Não precisa chegar até os bits e bytes, aquele código que você digitou, passou pelo Java, chegou no processador, que transformou. Não precisa chegar no assembly, tá? Mas seria um pouco mais a fundo do que simplesmente saber que aquilo funciona, mas sem entender o que está por trás, o porquê. Então isso já é uma coisa legal. Pensamento sistêmico também da mesma forma, né? O que eu faço quando eu tenho determinado comportamento no meu trabalho? O que acontece com todas as outras coisas que estão ligadas a esse sistema? O que acontece com os clientes quando eu tenho esse comportamento? O que acontece com os outros membros da minha equipe quando eu tenho esse comportamento? Tá certo? Tudo isso é importante. Quando eu deixo de fazer uma apresentação sobre um curso que eu fiz, qual é a influência disso no resto da minha equipe? Por exemplo, é uma coisa interessante para você pensar. É um exemplo que me veio na cabeça agora. Mas qualquer outra coisa desse tipo. Então, tudo que a gente está falando aqui pode parecer uma coisa muito abstrata, né? Isso aqui já é mais a nível pessoal mesmo. Que é interessante também a gente ter funcionários saudáveis, né? Pessoas que não vão ficar doentes, coisas assim, mas é muito mais do seu lado pessoal. Essa técnica aqui, para todo mundo que está fazendo o Learning Log, por exemplo, vocês já ouviram falar várias vezes isso aqui, eu tenho certeza. Mas quem faz isso aqui? Quem usa isso? De vocês? Ninguém? Ninguém usa. Então, é muito poderoso isso aqui. Vocês não estão acreditando no que eu estou falando para vocês que isso aqui pode melhorar muito o aprendizado de vocês. Se vocês não acreditam em mim, vão procurar entender se é verdade ou não. Mas simplesmente não... porque é fácil você não acreditar e não fazer nada a respeito. O André falou que isso aqui é muito bom. Eu não acredito. Para mim, a minha forma lá de anotar algumas coisinhas já resolve o problema. É fácil não acreditar e fazer isso. Também é fácil acreditar. Beleza, é verdade, isso é muito bom. Vai embora e nunca usa. Né? O difícil é você usar o primeiro princípio que a gente falou lá da curiosidade, você tentar entender. Pô, eu não acredito nessa porcaria, então eu vou evidenciar formas melhores de fazer isso e vou mostrar para o pessoal que tem outras maneiras melhores, né? E vou dizer que isso aqui, na verdade, é uma falácia. Vou comprovar isso. Ou então, não, realmente eu vou experimentar esse negócio, é muito bom, me ajuda pra caramba. Então, dois comportamentos totalmente diferentes. Né? Você pode tentar desenvolver o seu lado mais designer. A gente precisa, né, dessas coisas no dia a dia. Certo? Acho que é mais ou menos isso. Né? E esse exercício das 100 perguntas aqui é muito legal de você fazer também. Isso aqui é uma coisa mais pessoal para você entender o que de fato é importante para você, quais são os seus principais questionamentos. Bom, é isso, pessoal.